Parte 3. Começando a leitura. Por que orar antes de ler? Antes de abrir a Bíblia, pare por alguns instantes e ore. Talvez você esteja acostumado a pensar na oração como algo que fazemos quando precisamos pedir alguma coisa a Deus. Mas também podemos orar quando queremos ouvir, compreender e aprender. Quando abrimos a Bíblia, não estamos simplesmente diante de um livro antigo. Estamos nos aproximando da palavra de Deus. Por isso, podemos começar reconhecendo nossa necessidade de sua orientação. Não precisamos utilizar palavras complicadas nem fazer uma longa oração. Podemos falar com Deus de maneira simples e sincera. Jesus ensinou seus discípulos a começar sua oração dizendo: Pai Nosso. Podemos seguir esse exemplo ao iniciar nossa leitura. Pai, estou diante da tua palavra. Ajuda-me a compreender aquilo que vou ler. Dá-me atenção para perceber o que o texto está dizendo e um coração disposto a aprender. Mostra-me aquilo que preciso conhecer e ajuda-me a viver de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração não é uma fórmula que precisa ser repetida exatamente dessa maneira. Ela é apenas um modelo. O mais importante é a atitude do coração. Por isso, antes de começar a leitura, podemos nos lembrar: não começo com a minha inteligência. Não começo com a minha opinião. Não começo procurando aquilo que quero encontrar. Começo dizendo: Pai, ensina-me. Evangelho de João. Nossa jornada de leitura começará pelo Evangelho de João. Existem 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um apresenta a vida e o ministério de Jesus de uma perspectiva própria. João, porém, oferece uma maneira especialmente adequada para quem está começando. Desde suas primeiras palavras, ele nos convida a pensar sobre quem Jesus é. Ao longo do Evangelho, encontramos acontecimentos da vida de Jesus, seus ensinamentos, seus encontros com diferentes pessoas, seus milagres e os sinais que apontam para a sua identidade. Encontramos também algumas das afirmações mais conhecidas de Jesus sobre si mesmo. Por isso, ao ler João, não tenha pressa. Procure observar Jesus, como ele trata as pessoas, o que ensina, o que seus sinais revelam, como as pessoas reagem a ele, o que o próprio texto afirma sobre sua identidade. Existe uma pergunta que pode acompanhar toda a leitura: o que este texto está me mostrando sobre Jesus? Ao terminar o Evangelho, talvez você perceba que não apenas leu uma história sobre Jesus, você foi convidado a conhecê-lo. Evangelho de Mateus. Depois de João, continuaremos nossa leitura pelo Evangelho de Mateus. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido. Estabelece diversas conexões entre sua vida e os acontecimentos e promessas registrados no Antigo Testamento. Ao longo do Evangelho, encontramos muitos ensinamentos de Jesus e percebemos sua autoridade ao ensinar, curar, confrontar e chamar pessoas para segui-lo. O Evangelho de Mateus contém, entre outros ensinamentos, o conhecido Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7. Ali encontramos ensinamentos profundos sobre caráter, relacionamentos, justiça, oração, prioridades e a maneira de viver diante de Deus. Ao ler Mateus, procure observar não apenas o que Jesus fez, mas também o que Jesus ensinou. Pergunte: que tipo de vida Jesus está ensinando seus seguidores a viver?
Essa pergunta ajudará o leitor a perceber que conhecer Jesus não envolve apenas conhecer sua história, mas também considerar seriamente seus ensinamentos. Evangelho de Lucas. Em seguida, chegaremos ao Evangelho de Lucas. Lucas apresenta uma narrativa cuidadosa sobre a vida e o ministério de Jesus. Encontramos nele episódios que não aparecem nos outros evangelhos, e uma atenção especial a pessoas que muitas vezes ocupavam posições menos valorizadas na sociedade. Ao longo da leitura, observe os encontros de Jesus com pessoas diferentes: pobres, ricos, doentes, pecadores, estrangeiros, religiosos, homens, mulheres e crianças. Observe também suas parábolas e a maneira como ele revela o coração de Deus. Algumas das histórias mais conhecidas de Jesus estão em Lucas, incluindo parábolas como a do bom samaritano e a do filho pródigo. Ao ler esse evangelho, podemos perguntar: o que os encontros de Jesus revelam sobre o coração de Deus? Essa pergunta pode nos ajudar a perceber uma dimensão muito importante do ministério de Jesus. Ele não apenas ensinava verdades, ele se aproximava de pessoas e transformava vidas. Evangelho de Marcos. O quarto evangelho de nossa sequência será Marcos. Marcos é o menor dos quatro evangelhos e apresenta uma narrativa bastante dinâmica. Os acontecimentos se sucedem com rapidez, levando o leitor por diferentes momentos do ministério de Jesus. Ao ler Marcos, observe especialmente as ações de Jesus. Veja como ele ensina, cura, confronta, serve, demonstra compaixão e chama seus discípulos para segui-lo. Mas observe também as reações daqueles que estão ao seu redor. Muitas vezes, o leitor percebe que os discípulos ainda não compreendem plenamente quem Jesus é. Essa observação pode produzir uma pergunta importante: o que significa realmente seguir Jesus? Marcos nos ajuda a perceber que seguir Jesus não é simplesmente admirar aquilo que ele fez. Envolve confiança, aprendizado, serviço e disposição para caminhar com ele. Ao terminar os quatro evangelhos, teremos observado a vida de Jesus por diferentes perspectivas. Não devemos esperar que todos os relatos sejam idênticos. Suas diferenças fazem parte da riqueza desses quatro testemunhos. Atos dos Apóstolos. Depois dos quatro evangelhos, nossa leitura seguirá para Atos dos Apóstolos. Atos funciona como uma continuação natural do Evangelho de Lucas. O livro começa depois da ressurreição de Jesus e de sua ascensão e apresenta o nascimento e a expansão da igreja. Ao longo da narrativa, encontramos os primeiros discípulos anunciando a mensagem de Jesus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e progressivamente em outras regiões. Conheceremos personagens como Pedro, Estevão, Barnabé, Paulo e muitos outros. Atos também nos permite observar como uma pequena comunidade de seguidores de Jesus passou a anunciar o Evangelho em diferentes lugares e culturas. Ao ler o livro, procure perceber como a mensagem sobre Jesus passou a alcançar outras pessoas. Observe também os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos, suas decisões, seus conflitos, sua perseverança e a maneira como a mensagem cristã avançou mesmo diante das dificuldades. Assim, depois de conhecermos Jesus nos evangelhos, começamos a acompanhar aquilo que aconteceu com seus seguidores e com a mensagem que receberam. O que faço com aquilo que aprendi? A leitura não precisa terminar quando chegamos ao último versículo. Depois de fechar a Bíblia,
Reserve alguns instantes para pensar sobre aquilo que acabou de ler. O que chamou sua atenção? O que você aprendeu? Houve alguma coisa que não compreendeu? Alguma palavra ou ensinamento permaneceu em sua mente? Depois ore novamente. Assim como não precisamos de uma oração elaborada antes da leitura, também podemos falar com Deus de maneira simples depois dela. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que pude aprender hoje. Ajuda-me a guardar o que aprendi e a não esquecer aquilo que me ensinaste. Se há algo que ainda não entendi, ajuda-me a continuar buscando. E, acima de tudo, ajuda-me a colocar em prática aquilo que aprendi. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, essa é apenas uma sugestão. A oração pode assumir suas próprias palavras. O importante é não permitir que a leitura termine apenas com informação adquirida. A palavra que lemos pode nos levar à reflexão, à mudança de atitudes e a uma vida mais coerente com aquilo que aprendemos. Por isso, podemos pensar na leitura bíblica como uma jornada que começa e termina em oração. Orar, ler, observar, compreender, refletir, aplicar, orar. E talvez, ao terminar cada leitura, possamos fazer uma última pergunta: o que farei com aquilo que Deus me permitiu aprender hoje?